Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 11 de janeiro de 2024, nessa quinta-feira da primeira semana do tempo comum desse ano. Vamos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. E por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de todas as partes vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, antes de ontem, nós vimos um dia típico na vida de Jesus que Marcos queria lembrar. Um homem que fala sobre Deus, um homem que frequenta a sinagoga, que frequenta a casa, que cura um homem, cura uma mulher, depois vários doentes e vários possuídos pelo demônio. Um homem que reserva um tempo para rezar, um homem que depois de rezar toma decisões. Devemos ir para todos os lugares falar, e Jesus ia. E hoje, dando prosseguimento ao cotidiano e à vida de Jesus, temos Jesus diante de um leproso. Lepra era uma doença e quando a pessoa contraía lepra, ela era expulso da família, expulso da cidade, da sociedade, tinha que viver no deserto, fora da cidade, gritando que era um pecador, que era um leproso, e ninguém podia se aproximar deles. E eles não podiam se aproximar de ninguém. Quando a pessoa conseguia se curar da lepra, tinha que voltar ao sacerdote, pedir autorização, se apresentar, e o sacerdote, sendo de acordo, ele poderia voltar para casa com a autorização do sacerdote. Assim funcionava a regra da lepra. E todo leproso era considerado maldito, pecador, impuro, Então a pessoa, além de sofrer com a doença, sofria com o fato de não poder viver em sociedade, com a família, com os amigos, numa cidade, e ainda tinha que se humilhar, além de ser doente, tinha que dizer que era um pecador. Afasta de mim porque eu sou um leproso pecador. O que nós temos no Evangelho de Marcos? Um leproso chegou perto. Então esse leproso já diz respeito a uma orientação religiosa. Chegou perto de Jesus e se ajoelhou. Um judeu não se ajoelha diante de outro homem, só se ajoelha diante de Deus. Então esse leproso, por algum motivo, ele desrespeita a regra, se aproxima de Jesus e faz uma referência como se Jesus fosse uma divindade, se ajoelha diante dele. E a conversa é muito direta: se queres, tens o poder de curar-me. Olha a fé desse homem: se você quer, você pode me curar. Se queres, tenho o poder de curar-me. Então, se você quiser, você pode me curar. Você pode me curar. E é muito interessante isso, Jesus, cheio de compaixão, estende a mão, toca nele. Vamos lembrar que Jesus tinha tocado na sogra de Pedro, Jesus tinha curado um homem na sinagoga, dia de sábado, tocado numa mulher com febre, curado muita gente de doenças, expulsado muitos demônios. E agora, diante de um leproso, Jesus toca nesse homem também, coisa que é inadmissível. Você não pode tocar no leproso porque você pode se tornar contaminado. Você se contamina. Só que na lógica, não é o leproso que contamina Jesus, é Jesus que cura o leproso com o toque dele. Afinal, é o toque de Deus. Não é um toque de um pecador, é um toque de Deus diante de um ser humano doente, em que a laranja boa salva as laranjas podres.
Essa é a lógica. As laranjas podres contaminam todas as outras e na lógica de Jesus, como Filho de Deus, é a laranja sã que salva as laranjas podres. Viu? Então o que nós temos agora? Depois que Jesus mandou logo ele embora, vai embora, e falou com firmeza, falou com convicção, falou com certeza, não contes nada disso a ninguém. E por que Jesus dá essa orientação? Primeiro, Jesus não permite que os demônios falem quem ele é. Cala-te, saia dele. E os demônios sabem, tu és o Santo de Deus. Tu vieste para nos destruir. Nós sabemos quem tu és. Então Jesus não permite que os demônios falem. Agora Jesus não permite o leproso, por quê? Porque Jesus só está desrespeitando regras. Jesus desrespeitou o sábado ao tocar curando o leproso, um homem com espírito impuro, desrespeitou uma regra de não tocar num doente com febre, tocou na mão, agora toca no leproso. Por isso Jesus cura e despede, vai. Jesus não detém a relação e a convivência da pessoa curada com ele. Jesus cura, está o problema resolvido, vai embora. Some daqui. Essa é a postura de Jesus. Então o que nós temos? Jesus fala firmeza, com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Quer dizer, já existe uma fama de Jesus, que Jesus está falando, cria admiração, quando age, cria espanto, mas está fazendo coisas que eram proibidas. Então ele orienta esse leproso. Não conte a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou. É aquilo que a gente disse, quando alguém se curava da lepra, ia até o sacerdote, se apresentava, o sacerdote, olhando que estava curado, autorizava ele voltar para a sociedade, para a cidade e para a sua família. Caso contrário, você morria jogado no deserto como leproso doente. Deu para lá. Quando você conseguia a cura, esse era o ritual. Não era o médico que autorizava você voltar, era o sacerdote que autorizava segundo a lei de Moisés ordenou, como prova para eles. O problema é que ele vai e começa a contar para todo mundo e a divulgar o fato. E por isso Jesus agora tem que começar a se esconder. Jesus não pode mais entrar publicamente em qualquer cidade por causa disso, por causa do preço e da consequência daquilo que ele fez, daquilo que se realizou. Por isso Jesus agora começa a andar escondido. Mas mesmo escondido, a multidão vai atrás dele. Em toda parte vinham procurá-lo. Em todas as partes. Quer dizer, mesmo Jesus escondido, não podendo, existe uma multidão que quer ir ao encontro dele. Mesmo Jesus não podendo aparecer, existe uma multidão que quer ser salva. Existe uma multidão à procura de salvação, à procura de uma chance de recuperar a saúde, à procura de retomar a vida, de ser liberto da maldade, que às vezes a maldade toma conta da gente, né? E a gente nem percebe, né? Há momentos em que gente que gosta de mim, me diz coisas que eu não percebo. E às vezes eu fico meio preocupado. Pô, mas será que eu sou isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que está correto isso? Então a gente é muito surpreendido por isso. Às vezes a gente tem um demônio dentro de nós que nos tira a paz, que nos tira a liberdade, que faz a gente fazer aquilo que Paulo dizia, né? Eu não faço o que eu tenho que fazer e faço aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Por isso que a gente olha para o presépio, a gente olha para o Natal nessa correria, mas o que nos interessa é olhar para um recém-nascido, que é Deus nos visitando na nossa condição, e porque não nos amedronta, a gente pode amá-lo, porque Ele quer preencher o vazio do coração humano. Ele quer tirar de nós essa humilhação. E se Jesus quer, a gente pode. Ele pode nos curar. Mas eu tenho que ter certeza de que Ele quer. Eu tenho que me aproximar dEle. Eu tenho que me curvar. Eu tenho que reconhecer a presença dEle para que Ele possa fazer o que Ele quer comigo. E às vezes a gente é desobediente mesmo, né? O leproso começa a colocar, Jesus começa a fazer o bem, e aquele que Jesus fez o bem começa a colocá-lo em situação difícil. E aí ele tem que se esconder porque não pode mais aparecer. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé. Um abraço, até mais.